Uma boa tarde a todos. Está começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Estamos tendo a honra e o prazer de receber Eric Pavanelli, ele que vai contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, compartilhar conosco seu tempo de glória, suas lutas, suas vitórias. Eric, antes de mais nada, muito obrigado por participar, por aceitar esse convite de participar aqui na Rádio Cultura do Fala Monte Alto. Muito boa tarde, Lucas, a todos os ouvintes, tá? Eu que agradeço você, uma honra estar aqui no seu programa, participando do seu programa, acompanho um pouco o seu trabalho aí e sucesso cada vez mais, viu? Você merece. Eric, conta um pouquinho pra gente da sua infância. Você é montealtense-nato, nasceu aqui, veio de fora, como foi a sua infância? Sou montealtense-nato, né? Nasci, cresci aqui e continuarei aqui, assim. Tem amor por Monte Alto. Tem amor por Monte Alto, exatamente. Eu vim de um berço, de uma família política, né? Meu pai, o finado Aparecido Luiz Pavanelli, foi vereador por 6 mandatos, né? Nunca perdeu uma eleição. Tem um fato bem legal também, que ele foi o vereador mais votado da história de Monte Alto. Eu não lembro o ano, tá? Mas isso tem na Câmara Municipal. Na época ele teve 10% dos votos válidos, tá? Como vereador. Entendeu? Hoje em dia, para ser eleito, você precisa fazer mais ou menos 2,5%, 3%, já consegue a eleição. Ele teve quase 4 vezes mais do necessário. Exatamente isso. Então, assim, ficou para a história. E automaticamente eu sempre me interessei por política, sempre gostei de política, futebol, né? Porque meu pai era palmeirense roxo e eu sou São Paulino roxo. Olha, né? só Fomos para esses caminhos. Era bom quando tinha os clássicos, né? Um torcendo pro São Paulo, outro pro Palmeiras. O importante é que os dois estavam lá juntos. Verdade, exatamente. Às vezes saíam umas rusgas, hein? Pelo futebol aí. Era diferente. Mas é isso. Então, assim, nasci aqui. Tive uma família abençoada, né? Infelizmente eu não tenho mais meus pais. Eu perdi minha mãe em 2011, perdi meu pai em 2012. Mas me deram uma base muito boa de família, sabe? Eu cresci num berço de ouro, posso falar assim. Você estudou em qual escola aqui em Monte Alto na sua infância? Estudei do pré. Antes era prézinho, né? Hoje eu não lembro. Jardim 1, Jardim 2, pré, né? Eu estudei do pré até a 8ª série na escola Dr. Raul da Rocha Medeiros. Olha entendeu? Só saí do Raul porque não tinha os colegiais na época, né? Aí eu fui pro Zacarias. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro colegial no Zacarias. Você é referência do esporte aqui na nossa cidade. Quando a gente pensa em jiu-jitsu, a gente lembra sempre do Eric Pavanelli, toda a história que você construiu. A gente vai falar mais para frente também da associação, do instituto que você toma conta aí. Quando que o esporte entrou na sua vida? Foi na adolescência? Foi na infância? Quando que você falou, não, o jiu-jitsu, o esporte faz parte de mim? Foi assim, foi a parte do jiu-jitsu quando entrou na minha vida, foi uma parte até engraçada aqui, quando eu sempre conto para os meus ex-alunos, quando eu dava aula ainda, eles lembram até hoje, né? Eu comecei no esporte cedo, comecei com futebol, sempre joguei as escolinhas de base do Campestre, de Monte Alto que tinha e tudo mais, mas sempre gostei muito de luta. Né? Só que na época, vamos falar lá 1990 e bolinhas, só tinha karatê, né? Karatê, e depois em 95 que chegou o judô em Monte Alto, né? Com o Robson Lozano, grande professor. Aí eu comecei no karatê com 7 para 8 anos com o professor Dito, que era da cidade de Jabuticabal, era na antiga Academia Veracruz, ali onde é a Dinápolis hoje. Né? Um dia de Nápoles. Do lado do antigo supermercado Dia. Sim. Ali era a antiga Academia Veracruz. Então eu comecei ali com o professor Dito, mas eu treinei pouco tempo karatê, parei e tal. Depois eu entrei no judô em 95, fiquei 1 ano no judô, né? Então assim, eu gostei muito do judô e foi na época que explodiu o UFC 1, né? Da época do Royce Gracie, jiu-jitsu. Então eu assisti ainda em videocassete, aquelas fitas lá ainda, né? Só que jiu-jitsu não era muito conhecido na época, né? E a primeira cidade perto de nós que teve jiu-jitsu foi em Jabuticabal, na Academia Cardiofísico, né? E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu lá em Jabuticabal. Saía daqui, ia pra lá? Saía daqui pra lá com 14 para 15 anos, pegava o ônibus Itamaraty, de menor, naquela época podia tudo, né? Então pegava o ônibus Itamaraty e ia treinar jiu-jitsu. Só que teve um fato... Tudo para esse início foi assim. Como eu te falei, eu, graças a Deus, eu nasci num berço de ouro, né? Tive tudo que eu quis, eu tive enquanto criança.
né? Até meu pai, infelizmente, quebrar em 2004 e perdemos meu pai, nós perdemos tudo que tinha. Casa, sítio, enfim, perdeu tudo. E eu era muito bagunceiro na escola, Lucas. Era muito bagunceiro, entendeu? Tipo, quando eu tinha as reuniões com os pais, a minha mãe, coitada, sempre era a última a ficar. E a reclamação, ó, teu filho não para, teu filho é bagunceiro, senta lá no fundo, enfim. Eu era muito, muito arteiro, bagunceiro e briguento, tá? Brigava na escola, antes de começar a treinar judô e jiu-jitsu. Aí eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falou: pai, mãe, eu quero treinar jiu-jitsu e só tem em Jabuticabal. Aí a mensalidade, na época, era R$30 a mensalidade. De jeito nenhum, você já briga na escola, você já dá problema, eu não sei o que eu faço pra você, ainda você vai treinar jiu-jitsu, vai ficar mais violento. E assim, Lucas, foi justamente na época, não sei se você lembra disso, que saía várias matérias do Fantástico, que eram os pit boys do jiu-jitsu, aquelas gangues do jiu-jitsu, com pitbull. E falei, pô, O pessoal usava aquelas camisas pretas escrito Bad Boy, que tava muito boy, Red Nose, era isso. popular, era isso, né? Cabelo raspadinho, só o topetinho e tal, né? E eu falei, poxa, eu vou fazer como? Eu tenho que comprar um kimono. E eu com 14 anos, naquela época, né? Não trabalhava ainda, né? Eu falei, poxa, eu preciso comprar um kimono para treinar e preciso pagar mensalidade. E meu pai e minha mãe não aceitam, o que eu vou fazer? Às vezes minha mãe e meu pai davam um dinheirinho para mim levar para a escola, para comer um lanche, e eu guardava esse dinheiro, né? Só que não era o suficiente, né, pro final do mês, né? Hoje a gente está falando em R$30 uma mensalidade, mas para aquela época de 1996, R$30 já era... Eu acho que o salário mínimo não chegava a 150 naquela época, né? Não chegava a 110, R$120, assim, já era uma coisa assim bem baixo, né? Aí o que eu fiz? Falei, poxa, preciso levantar um dinheiro para mim comprar um kimono. Aí eu fui vender sorvete. Fui vender sorvete escondido dos meus pais. Vendi sorvete, consegui comprar o meu primeiro kimono e meu pai me dava dinheiro para a escola e de final de semana dava dinheiro para mim comer lanche com os amigos, né? O point meu na época lá dos meus 14 anos era o quê? Era ir comer lanche no Cookie Roger, essa antiga lanchonete, ficava ali na praça da Marechal Deodoro, na avenida. Né, tinha uma lanchonete ali que era o Cookie Rogers. Então a gente ia comer lanche ali e brincava na praça. Que aquela avenida antigamente também ela era bem movimentada. O pessoal gostava muito de ficar lá, né? Exatamente. Aí o que eu fazia? Comia um lanche menor para sobrar mais dinheiro e eu comecei a treinar jiu-jitsu. Escondido, tá? Comecei errado. Comecei treinando escondido dos meus pais. Né? E passou uns 3 meses, eu lembro até hoje nessa reunião, minha mãe chegou chorando em casa. Eu falei, poxa vida, né? Chegou chorando da reunião. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Só que nesses 3 meses eu melhorei da água pro vinho. Eu já não sentava mais na última cadeira, eu sentava na primeira carteira, não bagunçava mais, não brigava mais. Eu mudei da água pro vinho em 3 meses de treino de jiu-jitsu. Quando minha mãe chegou chorando, eu falei, meu Deus do céu, eu melhorei, o que aconteceu, né? Aí a minha mãe falou que, poxa, olha... Eu não estou acreditando, as professoras só rasgou elogios sua nota melhorou, seu comportamento é exemplar, enfim, só elogios. Aí eu falei, agora é a hora, né? Falei, mãe, tô treinando jiu-jitsu. Pelo amor de Deus, calma. O jiu-jitsu ensina disciplina, ensina você respeitar o próximo, tal, e eu tô aprendendo muito isso e tô gostando. Aí a partir desse momento... Eles me apoiaram no jiu-jitsu. Mas o meu começo, a minha infância, o começo no jiu-jitsu foi assim, Lucas. Para as pessoas que não conhecem, às vezes tem essa impressão, né? Que a arte marcial deixa a pessoa mais violenta, mas é pelo contrário, né? Disciplina vem, o peso na consciência da pessoa, ela começa a raciocinar melhor antes de tomar uma atitude de cabeça quente, né? Exatamente isso, entendeu? Te dá o autocontrole, né? Porque hoje, assim, a pessoa que briga hoje é a pessoa que não tem o autocontrole. E a arte marcial, sendo o jiu-jitsu, o karatê, o judô, desde que treine com um professor capacitado, tá? Porque nos dias de hoje, com o perdão do respeito, existem os professores de YouTube. Né? O cara treina jiu-jitsu 6 meses, vai lá no YouTube, se coloca uma faixa, eu vou dar aula.
Então tem que ter muito cuidado, né? Hoje, quando a pessoa for, a criança ou adolescente for treinar, procura para ver se é uma academia registrada pela Federação Paulista, Confederação. Apesar que hoje tem 1000 federações, né? Mas vê a Série A, né? Que é a certa e a correta, que o professor seja homologado, né? Porque eu amo burocracia. Então você tem que ter tudo certinho para você poder dar aula, né? Senão você... Essa homologação do professor, ele vem depois que ele pega a faixa preta, que ele consegue dar aula? Como funciona isso? A homologação funciona assim, ó. Quando você pega a faixa preta, você fica 1 ano faixa preta ponteira branca. Aquela ponteira da faixa ponteira branca, porque você é um faixa preta atleta. A partir de 1 ano você se torna professor, que fica faixa preta ponteira vermelha. Mas para você ser professor reconhecido hoje pela CBJJ e IBJJF, que é o órgão máximo do jiu-jitsu, que é como se fosse no Campeonato Brasileiro de Futebol a Série A. Então tem a Série A, B, C, D, E, F e assim vai. Essa é a Série A. Você tem que fazer o quê? Você tem que ter todo um histórico, desde a primeira faixa sua, o primeiro registro que você teve na federação, competições. E para você homologar a sua faixa preta, você tem que ter tudo isso, ter cursos de primeiros socorros e curso de arbitragem aprovado pela confederação. Aí você é homologado a faixa preta. Hoje você entrar no site e fazer uma pesquisa, são pouquíssimos faixas pretas no Brasil que é homologado. Entendeu? Entendi. Então, a homologação da faixa é isso. Quanto tempo demora mais ou menos para um aluno iniciante? Olha, eu comecei a treinar jiu-jitsu hoje. Quantos anos? Tem essa questão de tempo que ele consegue pegar essa faixa? Como funciona? Existe assim tem um período mínimo de cada faixa, né? Para você ficar em cada faixa até você chegar à faixa preta, né? Mas hoje vamos colocar assim um atleta de 16 anos para cima, tá? Porque quando o atleta tem menos de 16 anos, ele começa com a branca, com a cinza, com a amarela, com a laranja, com a verde. E cada faixas dessas, cinza, laranja e a verde, ela tem dominações, assim, que é cinza, ponteira preta, cinza, ponteira branca. Hoje foi acrescentado isso. Quando você faz 16 anos, você não passa por essas faixas amarela, cinza, nada. É direto azul, roxa, marrom e preta. Então hoje treinando sério mesmo aí, 7 anos você sai de uma faixa branca e vai para uma faixa preta. Faixa preta. Você ficou lá em Jaboticabal, treinou lá, o seu início foi lá. E quando que você começou e conseguiu treinar aqui em Monte Alto? Foi assim, ó, eu fiquei treinando um bom período em Jaboticabal, um bom período lá. E aí, no ano de 1998, eu consegui trazer o jiu-jitsu para Monte Alto. Então, o jiu-jitsu veio para Monte Alto por causa de mim, né? por minha causa. E foi na academia Aquafis. A gente colocou o jiu-jitsu lá. Eu lembro que na época a gente procurou a Ana Rosa, né, a dona da academia, e o marido dela. Falou, olha, eles nem sabiam o que era jiu-jitsu na época. Falou, mas para mim colocar jiu-jitsu aqui, trazer um professor de fora, que no caso o meu professor de Jaboticabal, eu tenho que ter uma quantidade de atletas, alunos, de alunos, né? E aí a gente foi naquela captura, né? Pegando nomes, o pessoal dando os nomes lá para fazer uma aula experimental. Aí trouxemos esse meu professor de Jaboticabal, professor cadete, e aí ele começou as aulas na Aquafis. Então ele vinha de sábado das aulas, né? E eu já era praticamente faixa azul, né? Já tinha acabado de pegar a faixa azul. E durante a semana eu tocava as aulas. Então, tipo, terça e quinta eu repetia o que ele passava no sábado. Foi assim que começou o jiu-jitsu em Monte Alto. Da sua primeira geração aqui em Monte Alto, tem mais alguém que continuou? O pessoal continuou treinando? Ou foi só você que começou e realmente... Não, assim, ó, acho que assim, da minha primeira geração mesmo, eu acho que foi assim... Da minha primeira geração ficou o Silas Crivellari, sim, o Cleiton Pichieri, tá? O Adonias, que é PM. Esse foi a primeira geração. O Murilo Rafael, também da primeira geração, que foram os primeiros faixas pretas que eu formei. Entendeu? E esses continuam até hoje. O Cleiton com mais destaque que todos eles, que é um grande competidor, um grande professor, um grande atleta.
Então foi isso. Mas as pessoas que treinavam comigo naquela época lá, eu acho que na época também, se eu não me engano, o Betão, da Bushido, nós treinamos um período junto, aí depois o Betão foi treinar na Bushido com o final do Mauro Pacífico, né? Mas continuou esse trajeto também, entendeu? Essa turma, né? Essa turma. Que estão até hoje aí. Se eu não me engano, também o Samuel Sestari também treinou com o Cadete também no início, também aí depois ele foi para Bushido também. Samuel é preta também em karatê. Samuel é preta em karatê, preta de jiu-jitsu, não sei se é também de judô, entendeu? Judô, acho que é o Rodrigo, né? Vasconcelos. Isso. Ele é preta de judô. De Babão, é o Babão. Exatamente. Gente boa demais. Gente boa demais. Também. Todos eles, né? Todos eles. A gente tava comentando em off, eu treinei um tempo, mas eu acabei machucando demais, acabei dando um tempo. Mas e sabe o que é o legal do jiu-jitsu? Eu falo assim, Lucas, eu falo por mim. Eu tenho amizade com todos eles. Não tenho inimizade com ninguém, assim, na época, né? Lá dos meus 20 e poucos anos, né? Tinha aquelas coisas muito de ego. E os próprios alunos inflamavam muito. Então, às vezes, os alunos queriam jogar eu contra o fulano, o ciclano contra eu, mas nunca partiu da gente, entendeu? Hoje, a gente com mais de 40, a gente conversa e dá risada de... É uma tudo, fase, né? É uma fase, né? Acaba passando. E tinha muito também aquela questão de uma academia A contra academia B, né? Isso, exatamente. Tinha aquela rincha muito grande, entendeu? E hoje, graças a Deus, não tem essa rincha mais. Eric, conta pra gente, você também já foi competidor, né? Você competiu em algumas competições, foi campeão. Conta pra gente, como que surgiu essa vontade, esse desejo de ser competidor de jiu-jitsu? Ô Lucas, é assim, ó, eu amo competição até hoje. Até hoje, entendeu? Tipo, hoje eu não gosto de perder nem no videogame. É competitivo, então. Sou competitivo ao extremo, né? E quando eu comecei no jiu-jitsu, hoje, não é que nem hoje, que tem 10 competições por final de semana. Hoje você vai participar de uma competição, você chega lá, você faz uma luta, você ganha medalha, ou de primeiro ou de segundo, né? Na época eram poucas competições que tinha, e as que tinha era, vamos falar assim, lotado de gente na chave, né? E eu participei de várias competições. Para quem não entende, como que funciona essa questão das chaves? São 20 atletas, aí eles competem entre si até chegar na final, como funciona? Exatamente, são chaves eliminatórias, né? Você lutou a primeira luta, ganhou, seguiu. Você vai seguindo igual chave de campeonato de futebol. Oitavas, quartas, semifinal, final e tudo mais. Antigamente era mais difícil, então. Antigamente, por exemplo, na minha categoria tinha... Para falar assim, ó, hoje tem poucos atletas, era 30, 40 atletas, entendeu? Desses 30, 40 atletas saiu um campeão, um vice-campeão e na época 2 terceiros colocados. Nos dias de hoje, com as plataformas que tem, se você pesquisar, hoje o atleta ele já vai competir com medalha garantida. Entendeu? Que ele já, às vezes tem ele mais um, ele mais dois. Aí cai, por exemplo, ele é campeão e o outro é vice, ou vice-versa. É exatamente isso. Mas por quê? Porque tem um monte de competições hoje. Então, os caras o pessoal vai priorizando muito, né? Então, eu peguei essa parte old school, essa parte antiga de competições, entendeu? Por exemplo, até um fato, em 2013, a gente lutou o Mundial de Jiu-Jitsu da CBJJE, tá? Que foi no Ibirapuera, na categoria absoluta, até o Cleiton Pincheri estava junto, a gente estava junto lá competindo, tinha 72 pessoas na nossa chave, 72 pessoas. Para quem não sabe, o que significa o absoluto? O absoluto é qualquer peso. É a mesma faixa, faixa preta luta com faixa preta, mas qualquer peso. Um cara de 150 quilos pode lutar com um cara de 50 quilos, 60 quilos, 80 quilos, né? Aí como que é feito o sorteio, por exemplo? Como que é escolhido os competidores? Um de 150 pode ser sorteado e cair com um de 60? É chaveamento online, entendeu? Então, lá tem quantas pessoas? Tem 20 pessoas inscritas, por exemplo. Aí o chaveamento online, aí cai... É na sorte, entendeu? Na sorte. Então, assim, eu sempre participei de competições, fui campeão de tudo que eu participei, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Pan-Americano, Sul-Americano, Europeu na Itália, classifiquei para lutar em Abu Dhabi, entendeu? Então, fui campeão de tudo. Só falta um título que é o Mundial dos Estados Unidos. Então, pretendo aí... Como eu estava falando com você fora do ar aqui, eu estou treinando às vezes uma vez por mês e olhe lá ainda, né? Mas eu queria pegar uns 6 meses de treino firme aí para estar lutando o Mundial nos Estados Unidos ainda
ou esse ano, ou o ano que vem, quem sabe, vamos ver. Você falou aí dessa geração que começou o jiu-jitsu aqui. Muitos deles hoje têm associações, têm trabalhos aí que cuidam de crianças. Alguns deles aí dão aula até para adultos. Sim. De onde que surgiu esse desejo seu na questão social? Que você falou, não, a gente tem que regularizar, regulamentar a questão burocrática para a gente expandir o jiu-jitsu aqui dentro de Monte Alto. Exatamente. Olha, o primeiro projeto social nosso, né, que eu estava à frente, foi em 2002 que ele começou. Ele começou junto num espaço que o Gilmar Leite, um grande abraço pro Gilmar aqui. Já esteve aqui também. Já esteve, olha, gente boa demais a conta. Ele chamava Associação Pro Esporte, onde ele dava aula de futsal. Em frente o Danadinhos hoje, é um negócio de vistoria. Era aquele barracão ali. E aí a gente, na época, não tinha local para treinar. Ele cedeu um espaço dele sem cobrar nada da gente. E a gente começou com o jiu-jitsu. E ali a gente começou o primeiro projeto social, em 2002. As aulas eram tudo gratuita para crianças. E na época a gente cobrava a mensalidade do adulto, entendeu? Então era desse jeito. Então começou em 2002. E foi indo. 2004, 2005. Em 2013... surgiu a ideia de a gente criar uma associação de jiu-jitsu. Então ela foi fundada em 2013, a nossa associação, Associação de Jiu-Jitsu Lutando por um Sonho. Hoje ela tem o título de Estado e Pública Municipal, ela já tem o cadastro estadual e o cadastro federal. Então hoje nós recebemos, desde 2024, recebemos subvenção da prefeitura daqui de Monte Alto, recebemos também impositiva dos vereadores, né? E agora vamos receber recursos, né, federal, do deputado, e estadual, para a gente construir também a nossa tão sonhada sede própria. Será onde essa sede? Tem um planejamento? A gente está pleiteando um local. Até ontem eu estive com o secretário Daniel, né, que eu tive a carta branca aí da prefeita e do Carlos para ver um local para nossa associação. Aí eu estive com ele para ver alguns locais. Aí a gente vai escolher esse local, aí vai ser passado pela Câmara, né, municipal, para ser feito. Eu não sei se hoje eles conseguem fazer doação ou é uma concessão por 30 anos, né, para a gente poder construir a sede. Bom, você mais do que qualquer pessoa pode falar, né? Essa questão social, ela muda de fato a vida das crianças, né? Você dá um norte, assim como você era aquele adolescente rebelde, começou a treinar jiu-jitsu. As artes marciais, elas conseguem moldar o caráter das crianças também, né? Com certeza, Lucas. Eu falo que assim, ó, por exemplo, em Abu Dhabi, em Dubai, o jiu-jitsu, ele faz parte da grade curricular da escola. Você repete de ano se você não ir bem no jiu-jitsu. Você tem que colocar no jiu-jitsu. Eu acho que assim, a arte marcial, eu não falo só do jiu-jitsu, né? Eu vendo meu peixe do jiu-jitsu porque eu vim do jiu-jitsu, eu sei como é. Ele deveria ter em todas as escolas, tá? Porque ele trabalha a disciplina, ele trabalha a convivência em grupo. Às vezes hoje você cata muita criança que sofre bullying, muita criança que é isolada porque às vezes é gordinha ou porque é magrinha. O jiu-jitsu já proporciona de todo mundo ser igual, entendeu? E aí você aprende o respeito entre ambas as partes. E uma coisa legal da nossa associação hoje os professores que dão aula na nossa associação são faixas pretas, foram todos formados por mim. E alguns ali que dão aula saíram de projeto social, de criança. Não tô tão velho assim, tô com 44 anos. Mas surgiram como criança, entendeu? Que estão com a gente. O Estado, a gente vamos pensar em âmbito municipal, a prefeitura ela não consegue cuidar de todas as crianças, dar esse suporte, da escola, de ter uma ocupação extracurricular. Essas associações, assim como a sua, é que faz a diferença dentro de uma sociedade. Exatamente isso, com certeza. E hoje, além da nossa associação de jiu-jitsu, tem a MAC, do Robson Chiminelli, do Karatê, tem a Associação de Judô Lozano, que vem fazendo um trabalho magnífico. O Robinho, né? Veio aqui também. Robinho, um cara fantástico, entendeu? Presidente do CMDCA, eu faço parte também do CMDCA, do Conselho. Vieram aqui falar sobre isso. Ele junto com a Márcia do Conselho Tutelar. Que legal. Sobre a importância da doação também para o CMDCA. Isso, exatamente. Nós recebemos doação também do CMDCA desde o ano 2015, 2016, entendeu? Entidades sérias. Agora tem a entidade também do Cleito Picheri, que agora acho que vai passar esse ano
por utilidade pública, né? Que tem que ter o período, né? Para depois poder receber 2 anos. 2 anos, receber recurso. E assim como várias instituições que não é de jiu-jitsu, mas a PAI que poxa, sem comentários, né? O Educandário da Isildinha, Osmar Luz, o Nery, enfim, muitos que vem a própria CADES, entendeu? Então, acho que isso é legal, acho que vai fomentando várias coisas. Como você disse, a prefeitura, infelizmente, ela não consegue cuidar de todas, mas uma ajuda que ela dá já ajuda demais. Eu falo pela nossa associação de jiu-jitsu. A nossa associação de jiu-jitsu, a primeira ajuda municipal que ela teve de subvenção e de impositiva foi no ano de 2024, que nós tivemos uma subvenção da própria prefeitura e a impositiva em 2024. Na época, a impositiva do Thiago Durigan, em 2024, que ele doou para a gente, e depois 2025 e esse ano outros vereadores, né, como Thiago Cetrone, Donizete Morelli, o próprio Olávio, né, que já foi vereador, também já destinou para a gente, João Piccolo, esse ano também o Carlos Gerbi, e faz toda a diferença. Então, para você ter uma noção, Lucas, no ano passado, a nossa associação ela é voltada não a um projeto social em si, mas um centro de formação esportiva, que ela forma o atleta para a competição e para a vida. Então, a gente participa de pelo menos no ano passado, pelo menos um campeonato por mês. E esse campeonato, a criança não paga um centavo para treinar jiu-jitsu, ganha o kimono, ganha o uniforme, ganha a inscrição para o campeonato. Tudo por conta da associação. Tudo por conta da associação, entendeu? Esse ano a gente vai receber menos repasse, né, das impositivas. A gente enxugou um pouco a máquina nossa, né? Tudo certinho. Mas, porém, ano passado a gente estava somente no Monte Belo, numa sede alugada. Na Antônio Forsatti, lá indo para BMA, né? Isso, lá no final. A gente estava lá. A gente estava na Aparecida, né? E Bitirama, que é a antiga escolinha lá, que é a nossa sede, a matriz desde 2017 que nós estamos lá, que é o escritório nosso, onde a gente deixa tudo lá. Para esse ano, como vem um pouco menos de recurso da impositiva, o que a gente fez? A gente saiu do Monte Belo, né, que a gente paga um aluguel lá, o aluguel era R$2.000 e foi para R$2.500, entendeu? Pesa, né? Pesa, entendeu? Hoje isso praticamente é um professor, né? E a gente fez o quê? Solicitamos na prefeitura a escola Rita, que a gente pega ali o Monte Belo, a EMEB Amélia, lá no Veracruz, o Centro de Lazer, que já começou ontem, a Aparecida continua e Ibitirama. Então a gente saiu de 2 polos para 5 polos esse ano. Abrangendo mais crianças, ajudando mais crianças a realizar sonhos. Eu me lembro, assim, foi um período muito curto, eu treinei uma arte marcial há muito tempo e na época eu também não tinha condições, era criança, tinha 14 anos e queria muito continuar, mas eu tinha que comprar a faixa e comprar o uniforme para poder treinar. E como eu não trabalhava, era uma criança, 13 anos, não tinha condições, acabei parando. Essa doação que vocês fazem do kimono, as faixas, a inscrição para o campeonato, isso aí motiva a criança a nunca desistir, né? Exatamente isso. Porque hoje eu falo, a criança só treinar dentro do espaço é legal, mas ela quer algo a mais. Então, a partir do momento que ela começa a se destacar numa competição, às vezes o amiguinho começa a querer participar também. Aquele vizinho que não treina, mas vê a criança, ganhou uma medalha no campeonato. Isso tudo motiva. Então, a gente tem que trabalhar sempre a motivação da criança. E o que é legal na nossa associação hoje? Hoje a gente acompanha lá. Hoje tem todo um cadastro do aluno que o pai responsável assina, né, com toda a documentação, comprovante de residência, documento do pai, boletim escolar, tá? Se tiver mal na escola, não treina. A gente acompanha o boletim, a frequência escolar e o kimono ele ganha. Porém, se ele parar de treinar um dia, ele tem que devolver o kimono para a associação e esse kimono é passado para outra criança que não tem. Você também já se envolveu na política uma época, né? Já foi candidato, seu pai foi 6 vezes vereador, o vereador mais votado da história. Como que foi? Da onde surgiu esse desejo de ser candidato a vereador aqui na nossa cidade? Ô Lucas, foi uma história até engraçada, né? Foi em 2004 isso, acho que eu tinha 22, 23 anos, por aí, uma coisa assim.
Meu pai, ele não era mais candidato a vereador por motivos de saúde. Meu pai tinha recém-falido, né? Que foi em 2004, passando um problema muito, muito sério, né? Sabe? De depressão, meu pai teve. E meu pai não era mais candidato. E aí o pessoal, não, vai você, candidato, vai não sei o quê. Eu falei, poxa, tá bom, eu vou. Mas não entendia nada de política naquela época. Por mais que eu acompanhava meu pai nos comícios, mas eu não entendia nada de política, né? E fui candidato na época, mas assim, sem fazer campanha, nada, entendeu? Eu tive, nem lembro quantos votos que eu tive, se foi 140, foi 160 votos na época. Mas na época, se eu tivesse tido, por exemplo, 30, 40 votos a mais, eu tinha sido eleito. Olha na só, época, por conta do quociente e tudo mais, né? pelo partido, né? E desde então, eu comecei depois a gostar mais de política, né? Eu me formei em administração de empresa, me formei também em gestão pública, né? Já cheguei a trabalhar com 13 prefeituras, 13 cidades, dando assessoria e consultoria na parte de captação de recurso, né? Toda essa parte. Gosto muito de política, mas chance zero de eu ser candidato, né? Tanto a vereador, a vice, a nada, nada, nada. Toda eleição você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. Não, não sou candidato, não, nunca vou ser candidato. Você disse que atendeu 13 prefeituras. Qual que, na sua opinião, era um problema recorrente em todas elas? A maior queixa de todas as prefeituras? A gente tem problema, sei lá, na saúde, na educação. Qual que, na sua opinião, é um problema recorrente em todas as cidades? O maior problema da prefeitura se chama recurso. O recurso, tanto no estado quanto no federal, ele está lá. Só que o município tem que buscar, mas o município tem que buscar, não é lá só bater canequinho e nada. Hoje o pessoal tem que ter acesso ao Transfere Gov, ao São Paulo Sem Papel. Os projetos estão lá para você colocar os projetos e pleitear o recurso. Só que só isso não adianta. O que você tem que fazer? Primeiro você faz isso. Depois você vai em Brasília, você vai em São Paulo, tem que ter um bom relacionamento, um bom network. E graças a Deus eu tenho até hoje um relacionamento muito bom, tanto em São Paulo e principalmente em Brasília, que a gente conseguia viabilizar muito recurso para muitas cidades, tá? Dando um exemplo aqui de Monte Alto, ano passado, Analice Fernandes, deputada estadual, estive com a Márcia, né, que é assessora dela, estive com a Analice em Tabuão. A Analice, na época, ajudou muito a cidade de Itaiaçu, né? Conseguimos 350 mil, que foi para o campo aqui de Monte Alto, o campo lá do Veracruz. Depois o ACR, o Antônio Carlos Rodrigues, deputado federal, fizemos a ponte com ele, trouxemos ele para Monte Alto, né? Junto com o vereador Murilo Giacomo e com a prefeita, conseguimos 600 mil para a infra, tá? E eu estive sábado retrasado aqui com o deputado e com a prefeita, e vai vir uma verba muito grande, que assim que cair a gente vem aqui falar, tá? Pro esporte, entendeu? Para uma obra magnífica aqui do município, assim. Então eu tô falando dos recursos de Monte Alto, mas já consegui recurso para várias prefeituras que eu trabalhei com isso. Então a queixa era assim, tudo, né? Como você falou, saúde, educação, esporte, mas sempre faltava o recurso. Mas o pessoal não sabia por onde buscar, entendeu? Buscar, né? Eu acho, assim como eu comentei com você em off, né, a importância do trabalho que você faz. Às vezes as pessoas falam, não, eu vou ir atrás de recurso quando eu for eleito. Mas alguns, mesmo sendo eleito, não vão atrás desse recurso, né? Acaba deixando passar oportunidades. Às vezes por falta de saber se comunicar, de como buscar, de como fazer esse network. E quem perece no final da história é sempre a população, né? Exatamente isso. Ô Lucas, o que eu sempre falo é o seguinte. Hoje, qual que é o mal do século do ser humano? Ego. Tá? Só um quer sair na foto. Eu não estou falando de prefeito, de vereadores, eu estou falando no geral, tá? É o ego. Então a pessoa hoje é o ego, eu consegui, eu fui atrás, não, eu vou sair na foto também. E quem está ganhando com isso é a cidade, como a gente falou. O recurso que vem, ou seja para saúde, ou seja para infra, ou seja para esporte, quem ganha é o município, quem ganha é a população, entendeu? A gente tem que começar a ver esse outro lado, entendeu? E não ver o lado só si. Porque hoje, eu não vou generalizar, tá? Isso. Eu não vou falar por Monte Alto, mas eu vou falar por outras cidades
que eu dei assessoria. A pessoa é eleita vereador já pensando na reeleição, tá? Ela pensa como ela pode utilizar o mandato para ser reeleita, na verdade. Exatamente isso. E ela quer aparecer em tudo, né? Agora, no próximo mandato, graças a Deus, vai ser um mandato de 6 anos, sem reeleição, que é o que eu concordo. Já está em votação, na verdade, né? Está em votação, mas vai dar certo. Vai passar. Vai passar. Você tem outra empresa também, né? Se você tem essa empresa que presta essa consultoria para prefeituras, enfim, mas você tem outra empresa também. Sim, é assim, ó. Hoje eu não presto mais assessoria para prefeituras, né? Eu não quero mais trabalhar nisso porque eu tive uma crise de ansiedade em fevereiro de 2024 por causa disso. Você imagina o seguinte. E o mais interessante das crises de ansiedade é que quando não se tem, se acha que não existe, né? Exato. Fala, não, isso não existe, né? Isso não é coisa inventada, Te né? juro, eu achava que era frescura isso, até acontecer comigo, né? E em 2024, quando eu tive essa crise de ansiedade, faço terapia até hoje, super indico, tá? Hoje tem pessoas que têm vergonha de falar, vou ao psicólogo, faço terapia, não faço terapia a cada 15 dias, excelente, me ajuda demais. E quando eu prestava assessoria para prefeituras, o prefeito ele não quer saber se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é 11 horas, meia-noite, o meu telefone não parava. Então, eu não tinha vida, eu trabalhava para os municípios. Aí eu resolvi falar, não, peraí, agora eu vou trabalhar para minha empresa, vou trabalhar para mim. Então eu não presto mais assessoria, eu tenho uma empresa, uma das empresas é de tecnologia e soluções para cidades inteligentes, desde iluminação pública, limpeza urbana, educação, saúde, várias áreas que eu atuo em várias cidades, vários estados, né? Então, o meu produto, o meu sistema, o meu software gere e ajuda a cidade a se desenvolver um caminho com o munícipe e com o gestor, tá? E tem a minha outra empresa, que é de eventos esportivos, né? Que é o Planeta JJ, que hoje eu faço eventos para o Brasil inteiro. Sou representante da PBJJF, que é a Federação Internacional com sede em Miami. Então, só esse ano eu estou com mais de 40 eventos para fazer. Tem lógico, tem toda uma equipe de trabalho. Eu não estou em todos porque eu não consigo. Então, hoje eu foco nas minhas empresas, no meu ganha-pão, no meu sustento meu, da minha família, mas jamais esqueço de Monte Alto. Sempre que pinta algum recurso, opa, manda para Monte Alto. Vamos para Monte Alto, porque eu sou daqui. Eu amo a minha cidade. Independente de amanhã, quem seja o prefeito, se é o A, o B, o C, o D, eu vou continuar ajudando a minha cidade. Porque quem ganha é o munícipe. Com certeza. Na sua visão, na sua visão como um esportista, o que falta para Monte Alto no sentido de... Não nos recursos, mas o que você acha que falta para Monte Alto para o esporte ficar mais forte ainda, para incentivar mais ainda os adolescentes, as crianças a participarem do esporte aqui na nossa cidade? Eu acho que o esporte ele cresceu muito em Monte Alto nesses últimos anos, viu? Porque, como eu te falei para você, a Associação de Jiu-Jitsu vem crescendo muito, a Associação do Robson Chiminelli cresceu muito, a do Judô também cresceu muito, tem o projeto Fome de Bola também que está crescendo muito. Excelente projeto. Né? É um excelente projeto, né? Então, assim, hoje, por exemplo... Há anos atrás, a gente não tinha oportunidade de participar de tanto campeonato, tantas competições como a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem inscrição de campeonato, a gente tem transporte para a gente ir, né, o ônibus para levar os atletas. Então, assim, lógico, sempre tem que melhorar. Nunca está bom em nada. A gente tem que sempre estar melhorando. Mas eu falo que hoje o Monte Alto vive a melhor era e a melhor fase do esporte de todas as gestões. Eric, você, teve vários caminhos trilhados, hoje é um empresário, já foi esportista, já foi candidato, já foi político. Qual conselho você daria para um jovem que às vezes está entrando na maioridade agora, está saindo do ensino médio, vai entrar para o mercado de trabalho, vai procurar uma faculdade, enfim, ele está perdido. Qual conselho você daria? Eu acho que o conselho maior que eu dou eu falo assim, como eu falei no começo da conversa, eu nasci num berço de ouro. O meu pai, ele sempre me deu o peixe. Ele nunca me ensinou a pescar. Então, hoje ele tem que partir já da própria família. A família colocar limites para a criança, para o adolescente, para quando ele já ficar na maioridade, ele já saber o que ele quer. Entendeu? Para ele não começar a vida dele
tarde, entendeu? Então, o maior conselho que eu dou é o seguinte: a primeira coisa, faça o que você gosta. Entendeu? Não faça o que te dá dinheiro. Faça o que você gosta, que isso vai te dar o recurso, o dinheiro que você precise. Estude, trabalhe. Eu sou adepto total de você ser dono do seu próprio negócio, ser autônomo, ser empresário, do que ser CLT. Lógico, mas tem gente que gosta de ser CLT por causa da segurança, né? Então, o conselho que eu dou hoje é: pais, não dê o peixe para o seu filho. Ensine o seu filho desde pequeno a pescar. Ele dá valor no dinheiro, ele dá valor na roupa nova, ele dá valor no videogame, ele dá valor no tênis, porque a gente cria os nossos filhos para o mundo, né? Então, esse é o meu maior conselho. Eric, se os pais quiserem levar as crianças para conhecer a associação, para fazer aulas, como que elas fazem? Como que elas conseguem entrar em contato com vocês? Claro, ó. Depois eu vou deixar os contatos para você, Lucas, e você já coloca na sua rede social para o pessoal já te seguir, o pessoal já pegar as informações. Nós temos um Instagram, né, da Associação de Jiu-Jitsu nossa. E como eu te falei hoje a gente vai estar na Escola Rita, no Centro Lazer, na EMEB Amélia, Aparecida e Ibitirama. Aí eu já vou deixar o contato da pessoa responsável disso e dos professores também. Cada um entra em contato. Serão 5 pontos agora na nossa cidade. 5 pontos. 5 professores dando aula para várias crianças diferentes. Exatamente. Hoje só não treina jiu-jitsu quem não quer. E tudo gratuito, 100% gratuito para criança e adulto. Olha só. Ó, vou mandar um abraço pro pessoal que participou aqui da nossa transmissão. O João Gobi tá sempre por aqui. Boa tarde, João. Tudo de bom para você. Ó, o Dr. Rodolfo Vock. Boa tarde, meus amigos. Grande abraço para vocês. Ó, grande Rodolfo. Ó, Celina Pupim. Boa tarde para vocês. Eric, Deus abençoe muito você. Menina abençoada e maravilhosa. Nossa, Celina, nota 1000. Que saudade, viu? Ó, Celina da Câmara Municipal. Nota Olha 1000. só. Ó, o Gilmar Leite aqui, ó. Você citou o nome dele, tá aqui, ó. Boa, Ericão. Lembra do Pro Esporte? Poxa, se lembra. Grande Gilmar. Um abração, meu amigo. Ó, o João Aparecido Breviglieri também tá dando uma boa tarde para nós aqui. Grande João. E eu quero agradecer a todos que participaram, que nos ouviram. Agradecer o Caê, que tá lá nos bastidores fazendo o programa acontecer. E assim como eu faço com todos os convidados, os microfones da Rádio Cultura estão abertos. Pode mandar um recado, abraço, fica à vontade. Claro, Lucas, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? Uma honra aqui receber o seu convite. Uma pessoa aí, você que tem um potencial muito grande, que vem num crescimento gigantesco aí e tem ainda um futuro muito próspero na política. Você é um cara bem inteligente, um cara querido aí por muitos aí. Só te agradecer de eu estar aqui para estar falando um pouquinho da minha empresa, da associação e da parte política. Espero estar voltando aqui logo logo para trazer mais notícias boas para Monte Alto. Com certeza. Bom, agradecer ao Matias também, que é responsável pelo canal oficial do Fala Monte Alto. Eric, muito obrigado por ter tirado esse tempinho, trazendo um pouquinho da sua história, um pouquinho das suas informações aqui pra gente. Um forte abraço a todos e até mais.